Pode Pode. ir, pode ir, pode ir. É, o tema do nosso grupo é Inclusão de Indígenas no Esporte. Os descendentes do primeiro habitante do Brasil vêm ganhando maior espaço nas políticas públicas. Na data em que se comemora o Dia do Índio, nesta quinta-feira, 19/4, o Ministério do Esporte apresenta as ações da pasta que completam esses guerreiros brasileiros. Entre as iniciativas do maior evento intertribal da América, os Jogos do Povo Indígena, com duração de 8 dias, o evento tem caráter esportivo e cultural, com exposição de artesanatos e rodadas de debates. E ao longo de 11 edições nacionais se tornou um referencial de intercâmbio e troca de experiências. O recorde de participação étnica e da última edição dos Jogos em novembro no Tocantins, onde 1.000 índios e 39 etnias marcaram presença. O tamanho foi o sucesso da 11ª edição que o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, anunciou a intenção de transformar os Jogos com eventos internacional, criando os Jogos Mundiais Indígenas, que serão a experiência pioneira do governo brasileiro. O Ministério do Esporte tem o desafio de valorizar esses eventos não apenas como prática esportiva, mas cultural e social, afirmou o ministro logo após reunir com Marcos Terence, diretor do Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena, e reforçar o compromisso com a formação do esporte tradicional indígena. Outra iniciativa estudada pelo Ministério e Comitê Intertribal é a criação de uma mini-Olimpíada verde para mostrar ao mundo sua riqueza indígena e potencial de organização de mega eventos esportivos, culturais e de sustentabilidade. O evento deverá ser realizado durante a Carioca, nome dado à participação indígena no Rio 20, quando estarão reunidos chefes de estados de lideranças mundiais de 20 a 22 de junho, no Rio de Janeiro. A, a ideia é promover numa versão reduzida os Jogos de Povos Indígenas, com a participação de 320 de 12 etnias. Pode passar. A inclusão dos indígenas nos esportes nacionais e internacionais. A inclusão dos indígenas no esporte é algo que vem ganhando força no cenário esportivo nacional e ao longo dos anos visibilidade. Após a iniciativa indígena brasileira do Comitê Intertribal, Memória e Ciência Indígena e com o apoio do Ministério do Esporte, foi criado no ano de 1996 um evento para promover a inclusão dos indígenas no cenário esportivo. Os Jogos dos Povos Indígenas tornou-se uma competição realizada todos os anos no Brasil e até o ano de 2013 contou com 48 etnias indígenas brasileiras e tribos vindas de outros 17 países da América. Com relação aos programas sociais do Ministério do Esporte, o Esporte e Lazer da cidade, conhecido como PELC, investiu na versão criada para atender as comunidades indígenas brasileiras. Ação que apresenta o lazer com formato diferente, adaptado de acordo com a realidade nativa. O PELC indígena chegou às aldeias dos povos do Aiwai, Terena e Chavante, respectivamente no Pará, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, como ferramenta de resgate de identidade desses povos. Atraídos pelo diferencial do esporte e com a colaboração dos idosos da aldeia, crianças, adolescentes e adultos seguem uma dinâmica diária de atividades cujo foco principal é a prática dos costumes ancestrais que estavam sendo esquecidos. Como já se sabe, os colonizadores impuseram suas crenças e valores de homens civilizados. Nos colonos e com os indígenas brasileiros isso não foi diferente. Tais posicionamentos trouxeram sofrimento e injúria. Contudo, houve resistência. Mesmo com tantos obstáculos, o povo indígena conseguiu manter sua cultura sem grandes influências externas e preservar a memória dos seus antepassados. Assim sendo, dar visibilidade ao povo indígena é muito mais do que uma simples inclusão. É, além disso, enaltecer o espírito desse povo e de sua cultura que colaborou em muitos aspectos no que o povo brasileiro é hoje. Pode passar. Inclusão de índios em esportes de grandes rendimentos. Para um debate inclusão de índios em esportes de grande rendimento, foram 5 dias de discussões e palestras que envolveram quase 200 etnias, pelo esporte e lazer dos povos indígenas. Cuiabá sediou por 5 dias o primeiro Fórum Nacional de Políticas Públicas para o setor de esportes e lazer para os povos indígenas. O encontro tinha como eixo principal discutir políticas públicas para a participação de atletas indígenas em grandes competições profissionais. Os grupos de trabalho se reuniram para discutir sobre formação,
treinamento e participação de atletas indígenas em modalidades de alto rendimento. O Fórum reuniu indígenas representantes de todos os estados brasileiros e de 190 etnias. O Fórum contou com uma extensa programação que envolveu desde a formação de grupos de trabalho a atividades culturais. Conforme uma das responsáveis pelo evento, Belene Grando, os debates sobre as políticas públicas foram conduzidos por meio de 4 eixos temáticos: esporte, lazer, cultura e território; esporte, lazer e desenvolvimento sustentável; esporte, lazer, saúde e educação; e esporte de alto rendimento; e atletas indígenas, e terão a participação de representantes escolhidos pelos mediadores indígenas. A Universidade Federal de Mato Grosso já vem realizando trabalhos e pesquisas em diferentes cursos de graduação e pós-graduação, que envolvem índios nas atividades acadêmicas, sendo a pauta esportiva um dos temas. A universidade mantém ainda um programa de inclusão de estudantes indígenas, o PROIND, que é parceiro na organização do evento. O fórum foi organizado pelo Ministério do Esporte e pela UFMT, explicou Grando. A formação de atletas indígenas, a exemplo de Lagoara, nome indígena de Jim Braga da Silva, da etnia Cambeba, também foi discutida no fórum. O atleta foi convocado para compor a equipe de arqueira brasileira e treina para participar dos Jogos Pan-Americanos de 2015 e Olimpíadas de 2016. A iniciativa inspira outros jovens que mantêm o domínio de práticas esportivas, porém não encontram incentivos para o desenvolvimento dessas atividades de forma profissional. No encontro, 3 sugestões foram apresentadas pelo assessor técnico do Ministério do Esporte, José Roberto de Neto. Para os povos indígenas interessados, sejam cada vez mais inseridos nos esportes. A captação de recursos por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, a criação a partir de iniciativas indígenas e federações esportivas nos Estados Unidos, onde ainda não existia a criação da Confederação Brasileira de Desportos Indígenas, que poderia organizar jogos nacionais e aumentar a participação dos índios nos esportes olímpicos. Para o assessor, os indígenas só precisam de mais orientação para ocupar melhor esses espaços. Temos material humano, muito bom para o esporte de alto rendimento, que precisa ser orientado de forma que possa participar em pé de igualdade, ou melhor ainda, do que os atuais participantes não índios acrescentou. O presidente da Confederação Brasileira de Tiro no Arco, Vicente Fernando Blumechin, acredita que em 2024 a seleção brasileira será praticamente toda formada por atletas indígenas. Para ele, esse esporte está no sangue das populações indígenas e tem muito a ensinar aos não-índios. Quando começou isso tudo, a família de Jim Braga falou: não vá com a ideia de vingança do povo indígena pelo que o branco fez conosco. Vá para ser o campeão, contra o Blumechin. Acabou. Demorou isso daí então.